Olá, Cíntia Cruz. Estamos começando mais um ano. Eu já nem lembro como é que a gente faz as aberturas, a ordem que vai, o que que vai, mas é isso. Esse é o Corajosamente, Ano Novo, Vida Nova. Olá, Demauro! Olá, Brasil! Estamos aqui começando uma nova temporada, um novo ano. Qual ano? Não importa, porque os podcasts eles estão aí no mundo, né? Você pode estar vendo esse podcast sei lá quando, num futuro muito longínquo. Então, assim, é ano novo, é isso que importa saber. E eu e Bruno resolvemos fazer o primeiro episódio desse ano depois de longas férias. Muita coisa aconteceu nessas férias, depois a gente conta em algum momento. A questão é, primeiro episódio do ano, a gente quer falar sobre resoluções de ano novo, metas para o ano novo, como é que a gente lida com isso, se é importante, se não é importante. Você vai descobrir quais são as metas do Demauro para esse ano, os objetivos. E não vai descobrir as minhas, porque eu não sou obrigada a ficar compartilhando coisas da minha vida pessoal com vocês. É isso, vamos lá? Se Episódio você, começado. se você quer saber das coisas pessoais da Cíntia, você tá no Instagram dela, tá tudo lá. Compartilha tudo. Não tá tudo Tudo, lá não, porque eu não tudo. fico dividindo esse tipo de coisa. Uhum. Né? Enfim, compartilho o fato de eu estar cantando a música do Olodum errado no show do Olodum. Compartilho. Foi bom, porque eu descobri que metade do Brasil canta o raio da música errado. Então, assim, sabe, essas coisas eu posso compartilhar, mas outras não. Metade do Brasil, que são seus amigos que responderam que também cantavam errado, né? Claro que pra mim já é metade do Brasil, o que importa pra mim? Muito vale. Os meus amigos, porra. Ó, eu quero começar, a gente tá aqui zoando e tal, mas tem um texto que eu adoro pra gente começar a reflexão aí de ano novo, que é um texto que ficou famoso na voz do Abu Janra, né, no Provocações, mas que eu acho, não tenho certeza dentro das pesquisas aqui que eu fiz, é um texto do Roberto Pompeu de Toledo. Vou ler para vocês. Óbvio que essa interpretação nem se compara do Abu Janra, né, gente? Pelo amor de Deus. Abu Janra, se você estiver ouvindo a gente lá do além, beijo para você, você é muito maravilhoso. Vamos lá, chama o tempo. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante tudo vai ser diferente. Gosto muito desse poema porque ele traz assim essa ideia que a gente já, acho que em algum episódio a gente já falou sobre essas ideias imaginadas, né? Esses conceitos criados o ano, e essa ideia de renovação é, claro, criada, né? A gente pode se renovar quando a gente quiser, no momento que a gente quiser, mas eu gosto de pensar que o mundo inteiro está numa energia de renovação, nessa ideia de ano novo, de coisas novas. Então, por que não aproveitar essa vibe aí mundial, universal e tal, para também pensar nas coisas novas que quer começar, planos e coisas que você quer startar. Tem gente que gosta de pensar no próprio aniversário como ano novo, né? Usar a data de aniversário para recriar esses ciclos e tal. Não sei, cada um tem um processo com isso. O ano novo tem esse simbolismo para você, assim, de coisas novas, de fôlego para começar projetos novos ou não? Eu acho que antes já teve mais importância como um momento de recomeço, assim, e colocar metas e criar algo. Aquele, na segunda eu vou começar a correr, na segunda eu vou me inscrever na academia. Janeiro é o mês de fazer tudo isso, né, que vocês prometeram em dezembro. Eu tive promessas de ano novo antes. Acho que por um período eu fiquei sem nenhuma. Assim a gente não falha, né? Não faz nenhuma meta, não vou falhar Não em se nada. frustra? Exato. Acho que eu estava num momento em que eu não queria me frustrar com metas. Eu acho que, para mim, como funcionou antes, mesmo nessa época de quando eu fazia ano novo, o que sempre funcionava era quando eu queria algo, eu criava a meta naquele momento. Sabe, eu pensava, se eu quero começar a correr, eu vou começar a correr agora. Não é na segunda-feira, não é a meta de ano novo, não é do meu aniversário. O do aniversário, na verdade, eu nunca tinha pensado sobre isso. Você falando, eu pensei, nossa, é verdade, o aniversário é marcado como um ponto de recomeço também.
Eu acho que para mim eu criei muito isso de se eu quero criar um objetivo, se eu quero criar uma meta, eu crio ele no agora e depois eu vejo se eu vou conseguir fazer ou se eu vou falhar, mas é mais do que não deixar tão para o futuro, na segunda-feira eu começo. Não, agora eu começo, como eu começo, por onde eu começo e como eu calculo isso, né? Acompanho para ver se está indo a algum lugar, né? É que também é maravilhoso, né? Assim, porque você se dá a chance de começar coisas independente do que tá acontecendo fora de você. Né, assim, porque o ano novo tá lá fora, o mês tal tá lá fora. Tem essa ideia de... Tava pesquisando aqui de onde vem essa ideia de, primeiro, comemorar o ano novo, né? A gente comemora o ano novo já faz 4.000 anos já. Mas essa coisa das resoluções e das simpatias de ano novo, dos rituais de ano novo, né? Ele data muito daquela ideia de... Antigamente você não contava o tempo por ano, você contava pelas estações. Então, né? Outono, terminava outono, verão, não sei o quê. Pensando que era uma comunidade, um povo muito rural, né? Muito no campo. Então, tinha colheita e aí eles comemoravam, porque... teve a colheita, quer dizer que o ciclo vai começar todo de novo. Então, era uma comemoração pensando em prosperidade, em abundância, né? E tudo isso, mas muito pensando na comida que eles teriam pós-colheita e tal, né? Então, acho que essa ideia de uau, tudo se renova, a gente pode ficar bem porque tá tudo recomeçando, eu acho que vinha muito dessa ideia de terminamos um ciclo, colhemos e tudo que a gente plantou, né, nasceu e era literal mesmo, né, eles estavam colhendo coisas e aí eles iam começar tudo de novo. Gosto dessa ideia de que a gente pode plantar coisas durante um ano e colher essas coisas e tal, mas também gosto de pensar como você coloca, né, que é isso, você pode começar novos projetos ou novas plantações a qualquer momento do teu ano, não se prenda só ao ano novo, né? Eu gosto de, assim, no final do ano ou no começo do ano com os meus pacientes, de fazer uma retrospectiva do ano, então a gente olha para coisas específicas do ano, e aí, por que você tá rindo? Não é uma retrospectiva que eu faço uma lista, olha aqui, você cagou aqui no relacionamento, não é isso. Foi exatamente isso que eu pensei. Vamos fazer um comparado com quantidade de acertos, quantidade de cagadas e ver se ficou tipo, como ficou o ano. Eu te atendo há 3 anos, então vamos lá. No primeiro ano, você, né? Não é isso. A gente, na verdade, assim, a gente primeiro faz uma análise do ano que tá se fechando, que é pensar, assim, nas grandes conquistas. Dessas conquistas, o que elas trouxeram. Então, é sempre nessa sequência, né? Grandes conquistas do ano. Depois, pensar assim, o que você aprendeu com essas conquistas. Então, os aprendizados que vieram também nesse ano. Desafios que você conseguiu superar ou não naquele ano. Maus hábitos, né? Hábitos que você acha que te prejudicaram. Tem gente que, às vezes, dependendo do paciente, a gente pensa nos bons hábitos e nos maus, enfim, mas a gente dá uma olhada em hábitos. Depois a gente fecha com 3 palavras que representaram um ano. Então, pode ser normalmente aleatórias, né? Então, fiquei curiosa agora para saber as suas 3 palavras. Você acha que... A cara... Demorou, primeiro episódio, tem que ser surpreendido. Tem que ser lascado logo no primeiro. Me fala aí 3 palavras que representaram o teu ano. Covid, lockdown. Todo mundo, né? O mundo inteiro de mão dada. Ninguém solta a mão de ninguém, tá? Todo mundo. Eu acho que o que veio pra mim, agora pensando, estou aqui olhando para o nada, pensando, porque enquanto você falava me fez pensar o quanto é difícil às vezes a gente olhar para essas conquistas e para as coisas que a gente fez, né? Porque tem tanta coisa pequena, entre aspas, que parece pequena e na verdade foi tão difícil e tão grande ter feito aquilo. Primeira mas palavra esse é meu papel de terapeuta, né? Lembrar essas coisas, porque às vezes a pessoa, mas não tive tanta conquista. Como não? Olha tudo que aconteceu no seu ano. Olha os sinais aí de que os terapeutas têm a listinha lá das cagadas e das coisas de acertos para ser lembrado. O que veio na minha cabeça foi coragem.
Eu acho que coragem, tomar a decisão de começar a gravar um podcast, que não é uma coisa tão simples, não é só sentar aqui e falar merda, apesar de que é bem uma boa parte isso. Mas você se expõe, você pensa, você trabalha, você pesquisa, coisas não dão certo, coisas são frustrantes e coragem também. Sair do emprego que eu estava. Acho que se você ouviu todos os episódios ou outros episódios, eu demonstrava frustrações sobre isso. Editei muita coisa que não queria que fosse ao ar, sobre as frustrações que eu falei com Cíntia. Isso foi importante para mim, dar espaço. E tirar férias, que não é só sair da empresa, mas também tirar um período de férias que dá um puta medo. Caramba, a gente foi educado a vida inteira a trabalhar e ser produtivo, e aí você escolhe não trabalhar e não ser produtivo. Como assim? Como assim? Você tem que gravar um episódio sobre isso. Eu tô falando o que tá vindo na minha cabeça para tentar não me manipular com a palavra. Então, outra que foi cuidado. Eu acho que foi uma palavra que veio também. De eu me cuidar, de eu olhar para mim, cuidar dos outros também, mas muito mais o cuidar de mim e olhar coisas minhas e coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto. E essas férias, viajar, tá sendo essa parte de cuidado, eu me cuidando. Conexões, a terceira, que é esse sentido de... Acabei de conhecer Cíntia pessoalmente, depois de meses falando só online. Finalmente fomos tomar um café. Finalmente comemos o bolo da Dila. Dila, muito obrigado por aquele bolo. Que foi, depois eu descobri que foi o bolo da casa, né? Não era o bolo pro Bruno, mas isso é outra discussão. De como... O bolo tá na minha casa. O bolo é da minha casa. Agora o Bruno estava na minha casa, então, sabe, é isso. Foi uma coincidência, o bolo e o Bruno estarem na minha casa ao mesmo tempo, entendeu? Não vou dizer que... Não vou usar a palavra fui enganado. Eu não fui, que o bolo estava maravilhoso. Então não importa se o bolo era da casa. É isso, conexões com pessoas que eu já conheço, de visitar eles, de passar tempo junto e de como é essa sensação de que você pode ir para onde você quer, você tem a liberdade de ir para onde você quer e você escolhe conexões com as pessoas, que é algo tão gostoso. E envolve café e bolo, então, tipo, devia ter colocado esse como primeiro na lista. Ai, que bom. É bom pensar, né? Porque, assim, eu acho que esse exercício, ele faz com que a gente olhe de um jeito resumido, né? Pensar nas palavras, você tem que resumir tudo que aconteceu só nessas três, assim. Então, eu acho que é importante, assim. Acho que, pra mim, foi um ano de amor, né? Foi namorar com o Lu, a gente foi morar junto, 1000 coisas acontecendo em relação a relacionamento, né? Foi um ano de amor com os meus amigos, com as novas conexões e tal. Eu acho que foi um ano que eu me... É muito louco falar isso, né? Mas às vezes a gente pensa tanto em ser amado. Eu acho que foi um ano que eu fiquei muito atenta a amar as pessoas que eu gosto, que eu quero ter perto, sabe? Assim, do que eu posso doar para essas pessoas. Eu tentei ficar muito atenta ao amor que eu estava dando e não só se eu estava ou não recebendo amor, assim. Então, acho que isso foi muito importante. Foi um ano de paz em termos de estabilidade financeira, afetiva, de trabalho, tudo. Então, pelo perfil de personalidade, tudo que eu tenho, assim, tem certas coisas que me dão paz e que tiveram muito presentes esse ano. E foi um ano de saúde também, né? Que eu voltei a olhar para atividade física, alimentação e descansos. Eu não tinha muito, como você falou, né? Essa coisa do cuidado. Para mim, eu acho que uma palavra que cabe mais para mim seria saúde mesmo. Então, acho que essas foram as minhas palavras, assim, no ano. Essa análise que eu faço com os pacientes é muito importante, porque depois que a gente faz esse olhar para o ano que está indo, a gente levanta alguns pontos importantes para o próximo ano. E aí, assim, eu tenho paciente, aí quem tá ouvindo a gente provavelmente também tem esses dois perfis, né? Tem gente que em janeiro gosta de fazer aquele plano detalhado, sabe? Smart mesmo, com específico, mensurável, quando, o que, como, tudo detalhadinho e tal.
Já tem gente que não quero nem pensar nisso. Já tem gente que gosta só de ter esses highlights mesmo, assim, de, sei lá, grandes coisas que eu vou dar importância no ano e tal, enfim. E eu acho, Bruno, que nesse período todo, né, eu trabalho há quase 10 anos com coaching, além da terapia, né, da psicologia. E o coaching tem por base mestra, assim, estabelecer e desenhar metas bem feitas, bem estruturadas e levar coisas para ação, baseado em metas bem desenhadas. E eu já vi como isso pode ser muito bom, mas como isso pode ser muito prejudicial. Como muitas vezes esses desenhos as pessoas ficam ansiosas dentro, já tem, né, um monte de coisa que elas se cobram, isso ainda é uma coisa a mais e tal. Já tem gente que gosta, que o que tira a ansiedade da pessoa é ter um plano bem desenhado, por mais que ela saiba que talvez dali um mês aquele plano vai mudar completamente, mas ter aquilo desenhado é importante e tal. Então, eu acho que a gente tem que aprender a se respeitar e entender qual desse perfil faz mais sentido pra gente. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter grandes metas desenhadas no começo do ano, ter clareza de onde quero colocar minha energia no primeiro semestre, onde eu quero colocar meu dinheiro e tal, enfim, sabe? Eu gosto de ter essa visão. E se mudar muito, eu não fico sofrendo, tipo assim, ai, mas eu não tinha planejado isso, não. Tipo, se mudar muito, eu falo, nossa, tá, entendi que nesse momento é assim que tem que ser e vamos. Mas eu gosto de ter parar e fazer essa reflexão, essa coisa mais introspectiva de pensar nas coisas que eu quero pro ano e tudo isso. Eu acho que o ponto que você falou, fazer os planos e as metas são muito individuais, né? E a maioria das pessoas vai acabar entrando no Google, no YouTube e pesquisando como fazer resoluções de ano novo. E aí vão ter um padrão de lista e disso e daquilo. E é tão único como a gente vai conseguir criar essa lista e criar esses objetivos e criar algo concreto daquilo, né? Me faz muito lembrar sobre tabela financeira de controle de gastos. Então, a maioria das pessoas fala, se você toma um café, você tem que colocar na planilha. Se você compra uma bala, tem que colocar na planilha. E é tipo, se você for um robô, você consegue fazer tudo isso. Porque como que você vai colocar cada transação sua numa planilha? Isso é muito difícil. Tem algumas pessoas que sentem muito prazer em colocar cada transação lá, ou pagam tudo com cartão de crédito, por exemplo, e depois vem tudo junto, num período e etc. Mas no final, você tem que achar um método seu. Que, por exemplo, para mim, o que funciona muito mais é colocar os meus gastos primeiro, tudo que eu gasto de tipo fixo, e aí depois tem um dinheiro que é X reais e aquilo eu posso fazer o que eu quiser, comprar quantos cafés eu quiser, quantas balas eu quiser, sem precisar colocar aquilo na planilha, porque está na parte da outra, um invertido. Ao invés de contar cada centavo, eu conto as contas maiores e os que são pequenos acabam entrando nesse outro valor. Num bolo só, né? Sim. Faça o que você quiser com esse dinheiro, ao contrário. E as metas do ano novo, muito isso, né? É muito você identificar o que você quer e o que é possível daquilo do que você quer, né? Do que é possível em um ano, do que é possível em 5 anos. Porque você consegue imaginar dar pequenos passos durante um ano, se aquela meta for algo muito grande, ou conseguir concluir ela toda durante um ano, ou menos de um ano, né? E aí você acaba também tendo esse problema de, se você cria uma meta que pode ser feita em alguns meses, você vai enrolar um ano inteiro, porque você sabe que mais pro final do ano você consegue fazer, você vai acabar não fazendo nada, né? Então, é muito aquilo. Eu acho que definir pequenos metas por período, assim, por bimestre, é uma coisa muito legal que para mim funciona. Você divide esse negócio por 12 desse objetivo que você quer e faz pequenos grupos e aí você consegue ver. É o mesmo no trabalho, né? Se você precisa fazer 10 coisas para terminar um negócio no trabalho, você está perto da prazo final e você só fez uma, você sabe que tipo, você tem 9 coisas para fazer, então provavelmente você não vai conseguir entregar aquilo no trabalho. E a meta é a mesma coisa, né? E ainda o ponto muito importante é metas que são possíveis, porque metas que vêm naquela vontade que eu vou começar a correr ou vou me inscrever na academia. Academia, mês de janeiro é que as academias mais ganham dinheiro por quantidade de pessoas que se inscrevem naquilo e vão por alguns dias e param de ir. Por isso que eles fazem aqueles planos anuais, infernais, né? Enfim, no começo do ano. Mas sabe, você tá falando isso, eu lembrei de uma coisa que é
Tem muita gente que fala assim, eu não gosto de desenhar as metas e tal, porque depois eu não atinjo e eu me frustro. E aí eu acho interessante pensar desse... Eu acho interessante porque a pessoa não pensa, ela já faz a meta pensando que ela não vai atingir, que ela vai se frustrar. E ela não pensa que o quão bom vai ser quando ela atingir. Né? Eu tenho os meus pacientes que gostam de fazer esse plano detalhado é porque eles sentem muito prazer em atingir, em ver aquele plano acontecendo como eles desenharam, né? Eles não têm essa lógica de tipo, se eu fizer vai ser pior porque depois eu vou me frustrar. Eu acho muito interessante, assim, eu gosto de, se é pra eu fazer uma meta, um objetivo detalhado e tudo isso, eu quero fazer para eu atingir e falar, olha aqui, tá rolando, que legal e tal, né? Eu acho que tem um outro ponto ali ainda, que às vezes a gente tem medo de atingir aquela meta também, né? Porque tem medo de atingir aquela meta e tem medo de colocar aquela meta, porque se a gente colocar, a gente vai provar que a gente é uma pessoa falha e não consegue atingir aquilo, né? Então, enquanto você não colocar ela ali no papel e não se comprometer, você não tá falhando com nada, né? Você só tá continuando naquele sonho na sua cabeça. Tem assim, quem é meu amigo próximo, sabe? Acompanhou muito isso. Quando eu me separei da primeira vez, assim, a gente terminou eu acho que eu me separei oficialmente em maio, assim, fui morar sozinha, né? Mas isso já vinha num processo. E eu lembro que quando o ano terminou, né, teve ali a virada do ano, eu lembro que uma das coisas... E assim, vou colocar isso com muito cuidado e carinho e cautela e tal, porque não é que eu criei uma meta de que esse ano eu vou me divorciar. Não é isso, tipo, nossa, né? O auge Mas eu sabia, assim, que aquilo precisava ser resolvido e provavelmente seria resolvido com o divórcio, né? Então, eu acho que uma das coisas que eu me coloquei para aquele ano essa situação tem que se resolver de alguma maneira, né? E eu não vou sair desse ano sem que essa situação se resolva. E naquele contexto foi a separação, enfim. E aí eu fiquei ali, acho que foram 2 anos, né, solteira, enfim, tive outros relacionamentos curtos nesse período e tal. Mas quando eu comecei 2020, eu lembro que eu falei pro Nath, né, meu terapeuta, eu falei, Nath, esse é o ano do mozão. 2021, aliás. Eu falei, esse vai ser o ano do Projeto Mozão. Aí ele ria, como assim? Eu falei, Nath, eu acho que depois de 2 anos solteira, eu acho que eu estou, tipo, preparada de novo pra ter um relacionamento sério mesmo, com alguém e tal, não sei o que, né? E aí ele deu risada, eu fiquei, né, como que você coloca isso como um projeto? Não é que era um projeto, não é isso. Era uma coisa que eu queria pra aquele ano, que eu achava que eu já tava preparada, enfim, né, que eu já tava pronta, eu já tinha trabalhado coisas em terapia que eu achava importante, curado certas feridas e tal, enfim, e de fato, né? E aí os meus amigos falam, nossa, mas que terapeuta é esse que eu quero ir também? Ou o que você fez? Que mandinga foi essa do Projeto Mozão que deu certo, enfim. Mas é porque eu gosto de começar o ano com essa clareza, assim, quero tal coisa esse ano. Eu acho que é mais uma lista de não sei se de desejo, mas eu sempre escrevo e planejo algumas coisas, organizo algumas coisas e tal, mas me faz muito bem, assim, eu gosto muito de fechar o ano e falar, uau, que bom, deu certo, consegui, né, desejei muitas essas coisas, conquistei e tal. Meta Mozão, que nome se colocar na meta. Projeto Mozão. E aí, Bruno, tem muitas metodologias, né, assim, tem muitas explicações do porquê a gente não consegue, por que as minhas resoluções de começo de ano, em fevereiro, março, eu já caguei tudo. Eu acho que muito disso entra, por que eu consigo alcançar as minhas metas no final do ano, é que eu acho que quando a gente desenha metas, uma das coisas mais importantes nesse processo é autoconhecimento, é a gente saber muito do que a gente dá conta, do que a gente consegue, quanto a gente consegue se dar para aquilo acontecer. Você sendo uma pessoa que gasta muito dinheiro, que não sei o que, não vai. Se você se colocar uma meta de que você vai poupar 70% do teu salário, você não vai conseguir atingir, porque você não está considerando o tipo de pessoa que você é, né? Seus pontos cegos e tal. Então, eu acho que muito dessa frustração por objetivos que vem dessa falta de autoconhecimento. Uma outra coisa que eu acho que atrapalha quando a gente vai pensar nas metas é a gente
não levar em consideração de verdade o que a gente quer e sim o que é imposto pra gente. Então, quando as pessoas entram nessa coisa da dieta, né? Vou pegar dois exemplos que eu acho que são muito, que eu também vejo muito nos meus pacientes, que é emagrecer, eu vou fazer atividade física, né? Ter uma vida mais saudável e o inglês. Se você vai investigar, sei lá, o inglês, por que não, esse ano, sim, já sério, esse ano tem que terminar o ano falando inglês, não dá, blá, 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 enfim. E aí você vai entender por que a pessoa quer o raio do inglês. É porque precisa no trabalho. Precisa mais ou menos, sabe? Porque é importante que eu fale. Tipo, ela não quer de fato. É diferente quando você se apaixona por um inglês ou um americano, você se vira, você dá seus pulos, em 3 meses você tá, nossa, né? Tipo, fluente no rolê. Então, assim, por que de fato a gente quer essas coisas? Se é uma imposição do mundo, não vai sair do papel esse processo, né? Assim como o lance da saúde, da vida saudável e tal. Querer colocar lá nas suas metas, ter uma vida saudável, porque é importante. Porque é importante ter uma vida saudável. Não vai colar e provavelmente em março você já foi por terra esse seu objetivo. Agora, se você percebe que, sei lá, você tá sem energia para fazer as coisas, você, nossa, não se reconhece mais quando tem que fazer uma caminhadinha na padaria a pé, você fala, meu Deus, tô exausto. Se você começa a realmente entender o peso que aquilo tem na sua vida, talvez esse objetivo vai ser diferente, né? Talvez você sustente mais esse objetivo. Faz sentido? Faz sentido. E assim, da caminhadinha, na verdade, me fez lembrar os primeiros lockdowns que a gente entrou. Fiquei tanto tempo dentro de casa que depois, quando a gente saía, podia andar, eu não conseguia andar, eu sentia dor na perna. Tipo, né? O máximo que o Bruno andava era até a caixa do correio da casa dele, que é 5 metros. Era. Faz sentido isso que você disse, foi algo que eu não pensei de uma forma tão concreta, o quanto realmente os objetivos que a gente quer são nossos ou são o que a gente vê como padrão ou o que a gente vê por fora, né? O inglês eu acho que é um excelente exemplo de não é tanto na sua carreira ou se você não consegue nem saber o que fazer com o inglês, porque o inglês pode ser para a carreira de qualquer um no futuro, mas se você ainda não sabe nem o porquê você está fazendo aquilo, é muito difícil você achar energia também para fazer, né? Não é só por que fazer o inglês, mas é da onde você vai criar uma solução para um problema que você nem sabe qual é o problema. E o seu exemplo é foda ainda. Se você se apaixonar por alguém que não fala português, só fala inglês, você vai dar uma solução. Você vai conseguir. Claro que vai. Ou então, sabe quando a pessoa vai, sei lá, vai passar férias num lugar e aí, sei lá, vai passar férias numa praia e vê a galera surfando e fala, caralho, que legal esse negócio de surfar, porra, não sei o que. Aí volta pra São Paulo, aquilo fica ali na cabeça da pessoa, e ela constrói aquilo pra nas próximas férias, ela chegar lá na praia X, que sei lá, vai pro Havaí, fala, cara, agora eu vou pegar onda aqui porque quando eu vim no ano tal, eu não sabia e isso mexeu comigo. É completamente diferente, né? Você vai criando essa cena aí na sua cabeça de como você quer que isso aconteça e tal, enfim, né? Eu acho que quando eu penso todos os objetivos e todas as coisas da minha vida que eu atingi, assim, tá muito relacionado ao quanto eu realmente desejava aquilo fazia sentido pra mim. Não era uma coisa que, porque alguém falou que eu tinha que fazer, que eu tinha que não sei o que. Todas essas coisas que alguém falou que eu tinha que, nunca saiu do papel, assim, sabe? Nos meus projetos. Me faz muito pensar sobre a parte de como é difícil também pra gente quebrar isso em pequenas coisas para ser cumpridas, né? Porque é o mesmo que você pensar sobre correr ou sobre aprender inglês, aprender X palavras por semana. Primeiro, a gente não tem aquilo na nossa rotina, né? Então a gente precisa construir. E outro o nosso cérebro tem preguiça, né? O nosso cérebro não quer fazer nada, ele só quer guardar energia, assistir Netflix. A Netflix é uma das melhores empresas do mundo, que ela serve pra gente guardar energia. Então, por isso que ela cresce. É o que o nosso cérebro quer. A gente vê aquele N e o cérebro até relaxa na hora quando a gente vê aquilo. Coração. Exato. E eu lembro de uma empresa que eu trabalhei, tinha treinamento de como criar metas e como fazer isso, como fazer aquilo. E eu lembro o exemplo mais simples que o cara deu, que foi, se você quer começar a correr,
você tem que quebrar aquilo na menor parte possível que seu cérebro daria conta de fazer, que é, coloca só a roupa de correr, coloca só os shorts e o tênis, não vai correr, só coloca isso, fala para o seu cérebro, você só vai colocar isso, vai olhar no espelho, vai tirar e vai sentar. Você consegue achar energia para colocar a roupa e colocar o tênis, porque você está dentro da sua casa, e uma vez que você fez aquilo, você pensa, já coloquei a roupa mesmo, eu vou dar uma andada. É inacreditavelmente idiota como funciona isso. Porque exatamente, você fez a primeira parte pequena, que é o menor possível, que é colocar a roupa de correr. Já que você já está ali mesmo, o trabalho que você vai ter para tirar, você já vai dar a sua andada ou correr. E correr o mínimo ou nada, o mínimo já é importante do que não fazer nada, sabe, de qualquer exercício. Mas esse é só um exemplo que ele deu e eu acho que eu nunca vou esquecer de tão simples que é. E é algo que funciona, porque eu já fiz isso. E eu já falei para várias pessoas que fizeram e depois saíram caminhar, porque já está com tênis mesmo, já está com a roupa, você vai. Tem eu acho que é no Poder do Hábito, ele fala da ideia da gente emparelhar. Ele fala de emparelhar hábitos e ele fala de hábitos... ele usa um nome, não vou lembrar agora. Mas, assim, que são hábitos que, de alguma maneira, impactam outros hábitos na sua vida. Então, quando você começa a praticar algum esporte, o hábito do esporte é um hábito que gera outros hábitos bons. Porque, para você correr bem, você precisa ter uma hidratação legal. A sua hidratação tem que estar em dia, senão se você sente mais dores, né? Sua recuperação é mais lenta, enfim. Então, já faz com que você fique atento para a água. Se você realmente começa ali na tua correr de fato mesmo, assim, você começa a olhar para tua alimentação, uma alimentação que te dê mais suporte para ter a energia para o treino, se você quer velocidade ou se você quer aqueles treinões, né, aqueles longões que eles fazem lá, então tem que ter uma alimentação que suporte isso. Se você dorme mal antes de uma prova, teu rendimento cai pra caramba, então é um hábito que acaba mexendo com outros hábitos, né? E uma outra coisa que ele fala lá, quando a gente vai pensando nessa coisa da rotina, né? É que pra gente aprender a emparelhar coisas boas com aquilo que a gente quer fazer. Então, sei lá, quero caminhar, acho um saco, não sei o que, vou caminhar com a minha amiga que é gente boa. Ou vou aproveitar esse tempo de caminhada para ouvir o Corajosamente, que é o podcast que eu amo, e aí eu consigo andar 1 hora, enfim, né? Essas coisas assim. E quando eu fui voltar a fazer atividade física ano passado, foi uma das coisas que eu pensei, assim, né? Eu não gosto de acordar cedo, já falei, acho que já devo ter falado aqui 700 vezes, né? Tipo, uma das coisas que eu mais sinto falta na minha rotina hoje, teve um período grande da minha vida que eu não tinha quase nada para fazer de manhã. Porque eu gosto de tomar café da manhã sem hora para acabar, assim. Eu gosto, sabe, de tomar café, de ficar conversando, de não ter, assim, tem que comer porque tal hora já tem que começar a trabalhar. Eu sinto muita falta disso. Café da manhã de novela, né, que você toma. Eu gosto de demorar, enfim, você dormiu aqui em casa, né? Eu gosto de pôr a mesa, sabe? De senta, todo mundo come devagarzinho, enfim. Então, não adianta, não funciona pra mim treinar de manhã. Acordar às 6 da manhã, eu não sou a pessoa que acorda cedo pra treinar, tipo, já aceitei isso. Então, meu treino é à tarde, ou se é de manhã, é 10, 11 da manhã, sabe? Algum horário assim, não tão cedo e tal. Eu treino com uma personal que é super engraçada, conversa pra caramba, então é um tempo assim que eu já vou, tipo, eu tenho as novidades pra contar, tenho fofoca, tenho não sei o que, ela também sempre tem assunto, então pra mim não funciona treinar com alguém mais fechado, quieto e tal, então, sabe, eu acho que a gente também tem que facilitar pra gente as coisas, né? Pensa que a gente tava 2 anos aí em pandemia, sem atividade física, aí eu vou fazer academia, que tipo... Vou ficar lá solta, sem ninguém me dando atenção, conversando comigo? Não dá, gente. Não vai acontecer nunca na vida. Ficar lá largada na academia não dá. Não é pra mim isso. Eu quero ter alguém pra fazer drama. Pra eu ficar, não aguento fazer esse exercício, chorar e tal, sabe? Preciso de alguém, preciso de plateia pro meu drama. Precisa, por isso que você tem um podcast, né? Pra ter uma plateia. A única razão pra ter um podcast. É isso, Demauro, sabe? A vida é essa. Eu acho importante olhar nisso da atividade física, que não é só academia, né? A gente olha muito que é o que está em todo lugar, é academia e correr. São os exercícios que existem. É muito importante a gente entender que academia não é para todo mundo, correr não é para todo mundo. Eu acho que
O maior ponto para mim de academia é que é muito repetitivo e monótono. Quando você vai por um mês e você para de ir na academia, não é só porque você tá cansado, é porque é repetitivo e não mudou nada. Em um mês mudou os seus exercícios, você continua olhando para a mesma parede, você continua fazendo a mesma coisa. É muita repetição e é difícil você ter uma recompensa com aquela repetição de algo que é tão pequeno, né? Não só pelo fato de demorar, mas pela recompensa de que tá, eu me sinto bem, me sinto com energia, mas é algo tão repetitivo e levanto peso 10 vezes. Ah, agora você levanta 15 ao invés de levantar 10. Para algumas pessoas isso é maravilhoso, eles adoram. Eu detesto, não consigo ir para academia. Eu tentei outros esportes e o que eu consigo realmente ver que eu achei é a escalada. Para mim, a escalada é o melhor esporte que funciona para mim. É uma coisa que não é repetitiva, você tem uma rota, você tem que subir aquela rota com o seu condicionamento físico e você tem que subir aquela rota com a sua técnica, que é o mais importante de tudo ainda, mais do que condicionamento. Mas aquela rota é um quebra-cabeça, então você está ali usando seu cérebro, você tem que achar uma solução para aquilo, aí você coloca seu corpo de um jeito, coloca seu corpo de outro jeito e não vai. E aí daquela pequena rota, às vezes você aprende um pequeno movimento com a mão. Ao invés de colocar a mão para cima, você coloca a mão para baixo. E aquele movimento você nunca tinha tentado. E aquilo entra dentro de você como algo novo agora. Quando você está fazendo outras rotas, você nem pensa naquele movimento. Seu corpo já tenta fazer aquele Ele já movimento para vai, ver se funciona. Então você realmente consegue ver o quanto muda no seu corpo, o que é diferente na academia. A academia ele muda o seu corpo, mas o seu cérebro não muda tanto assim de você aprender um movimento, de até como você dança, como você anda, como você chega perto dos objetos. Sei lá, fazia anos que eu não entrava numa piscina e agora no ano novo eu passei num lugar que tinha piscina. Quando eu ia sair da água, eu fazia um movimento com a perna, que é um movimento que eu aprendi na escalada, em que cria um balanço pro meu corpo e como é muito mais fácil sair da piscina agora colocando a perna desse jeito do que como eu colocava antes. E foi natural para mim, na segunda ou terceira tentativa de sair da água, tentativa, né? Que eu consegui sair da água, sim. o meu corpo criou esse movimento que era fácil para mim sair da água. Enfim, isso é um dos esportes que eu gosto. Já tentei surf. Você precisa de muita coisa, ter um carro, ter uma prancha, ir até um lugar. Então, muito mais trabalho do que você ir para uma Exige muito, academia. né? E eu E acho que é por isso que a corrida fica tão popular, né? Porque é um tênis. Ah, mas o tênis é... Não, tem gente que corre com tênis mais de boa, mas é isso, é você e o tênis e pronto, né? A escalada também, assim... Não, mentira, né? A escalada ainda tem Mas o uma sapatilho está lá no estruturazinha, local, né? né? A estruturazinha está no local, né? Você vai lá e você aluga essa coisa no começo. Até você entender se você gosta daquilo ou não, você aluga. Ó, tem uma coisa que eu nesse lance de atividade física, de coisas da rotina e tal, que eu acho sensacional, assim. Já falei aqui, né? Meu primeiro emprego mesmo foi numa academia, e tinha uma coisa na academia que era assim, todos os nossos alunos, assim, de anos, frequente, aquele aluno que não fala, tá chovendo, acabando o mundo, a pessoa chega e tal, eram os japoneses. A gente ali no bairro, tinha muito japonês e tal, e eram as velhinhas japonesas, sabe, o pessoal de idade, principalmente os idosos, assim, eles são muito assíduos e tal. Tô generalizando aqui, né, enfim, pedindo perdão à generalização, mas é que era uma frequente lá nessa academia. E aí eu lembro que uma vez eu conversando com uma das alunas lá, que não eram as velhinhas, né, porque talvez as velhinhas você pensa, aposentada, né, tá de boa, mas não, uma das alunas... E aí ela pegou, a gente conversando, eu falei, nossa, é impressionante a disciplina que você tem e tal, não sei o que. Aí ela falou, mas Cíntia, eu não lembro exatamente o que ela falou, mas ela quis dizer assim, mas é uma obrigação, né, assim, é igual trabalhar, eu tenho que acordar todos os dias, trabalhar e ir pra academia, que é cuidar do meu corpo, tipo... Sabe, ela via aquilo dessa maneira, assim, você não tem que todo dia acordar, comer, trabalhar, fazer atividade física, não é assim, a rotina é essa, fim, sabe? Eu tipo, nossa, não é assim, estou me dando não é esse luxo, esse coisa, não, gente, é isso, a gente tem que cuidar do corpo, tá aí nas leis, nas normas do dia. Enfim, sei lá, né, eu acho que talvez se a gente pensar que é isso, que faz parte do nosso dia, pronto, acabou, talvez você veja de uma maneira diferente, sei lá, né? Enfim. Eu acho que é mais fácil você colocar uma meta assim de tentar 3 modalidades diferentes, sabe? Pilates,
a academia, a aeróbica, e de 10, eu acho que uma ou duas ali você vai pensar, nossa, é tão legal isso, tão divertido. Talvez você passe por um tempo, veja que você não gosta tanto, e talvez você realmente veja que aquilo é muito foda e você vai fazer com o resto da sua vida. Eu não sei se eu consigo ver como uma rotina, assim, o mês de ir pro trabalho, porque tem muita gente que não quer ir pro trabalho, isso só vai. E eu não acho que exercício tinha que ser assim. Mas eu acho que é isso que ela quer, exatamente isso que ela quis dizer. Tipo assim, não tem essa de que eu gosto ou não gosto, tem que fazer, tipo, tem que cuidar do. Acho que era assim que ela via, sabe? Enfim. Mas eu acho que é isso, Bruno. Tem gente que vê a atividade física como lazer, como algo que tem que dar prazer, tem gente que vê como uma tarefa, uma obrigação. Uma tarefa, não uma obrigação. Enfim, uma tarefa obrigação, né? Algo que tem que ser cumprido no dia. Mas uma coisa que eu queria falar é, a Dila, se você estiver ouvindo a gente, beijo pra você, a gente te adora. A Dila tem uma coisa com ela que é todo ano ela, né, começa o ano com um projeto, com uma ideia de aprender uma coisa nova. E não precisa ser uma grande coisa, sei lá, alguma coisa nova. Então ela aprendeu o Dila's Cake, que foi um projeto de começo de ano. Ela foi... Não, só eu falando da vida da Dila aqui, bom, mas enfim, Dila, estou falando porque sei que você fala isso publicamente, tá? Pelo amor de Deus. Né? Então, assim, ela aprendeu a fazer os bolos, depois ela foi fazer uns outros cursos. Então, assim, todo ano ela se propõe, abre a agenda dela para aprender uma coisa nova. E eu acho que a atividade também pode ser meio nessa linha. Experimente coisas, faça aulas experimentais, teste coisas, né? Eu não gosto de fazer musculação, nada disso. Faço porque é importante, porque eu tava passando por um momento que eu tava muito parada, trabalho sentada, tem que fortalecer coluna, tudo isso, né? Mas eu faço Pilates também, eu gosto de me alongar, eu gosto desse processo que o Pilates te dá, sabe? Que eu acho muito diferente da musculação, gosto dos dois. Esse ano eu vou voltar a dançar, então... mas eu já experimentei, já fiz a escalada, já fiz outras coisas, né? Assim, tô com meu patins parado aí, enfim, não sei, vamos ver, né? Mas acho que a gente tem que autorizar a testar essas coisas sem grandes compromissos. De repente você vai fazer uma aula de pilates e você acha péssimo, chato, monótono. Talvez você ame loucamente, vai fazer uma aula de, sei lá, né? Vai fazer uma escalada, vai se apaixonar, enfim, né? Mas eu lembro uma vez que eu testei o CrossFit e eu sabia que eu já não ia gostar de CrossFit. Eu odeio pessoas me mandando fazer as coisas. Assim, faz mais uma, só mais uma, tipo... Que merda, eu vou fazer mais uma, só que daqui a pouco, eu não preciso fazer em 10 segundos 50 coisas. Vou fazer em 1 minuto as 50 coisas. E aí não continuou? Não, eu fiz uma vez só. E era aula experimental, então era grátis, o que é melhor ainda. E foi quando eu machuquei o meu ombro, que na verdade já estava machucado, mas de fazer coisa tão rápido ali, realmente fez algo pior. O que eu acho mais legal desse processo todo, assim, e que acho que é uma coisa que a gente acaba perdendo muito nessa vida capitalista que a gente tem, nós tem que ter um porquê você tá fazendo, né? Então, assim, não, porque eu tô fazendo, porque eu preciso do meu corpo forte, porque tal coisa, porque eu preciso do inglês pra... Nossa, sempre tem uma produtividade por trás da atividade, né? Então, assim... por que você faz escalada? Porque amplia minha capacidade estratégica... Tipo, faço porque eu entro em flow, porque eu esqueço da vida, porque eu fico lá escalando e o tempo voa, quando eu vejo eu já tô lá há 3 horas, né? Eu acho que a gente também precisa fazer as coisas por fazer. Para de querer ficar se capacitando pra tudo. Tem coisa que você vai fazer só por fazer, enfim, né? Assim, mas vai fazer aula de culinária pra quê? Vai vender brigadeiro? Não, estou fazendo porque... quero me dar o luxo de, né, vai fazer o curso de fotografia, mas você vai trabalhar com isso? Não, estou fazendo porque, sei lá, quero aprender uma coisa nova, quero aprender uma habilidade diferente, então acho que a gente não se dá muito esse lugar. Esses dias eu estava atendendo uma paciente, ela falou isso, assim, ela falou, eu fiquei 6 meses sem trabalhar e tal, e aí eu fui viver minha vida. Eu achei muito legal esse jeito que ela falou assim, fui viver minha vida. O que você foi fazer? Ela falou, fui fazer coisas. Eu viajei, eu fui fazer aula de um monte de coisa, eu fui dançar, fui fazer sei lá o quê, voltei a treinar. Mas é engraçado, parece que antes ela não estava vivendo a vida dela, né? O que ela estava vivendo? Por que ela pensou desse jeito? Então, que a gente possa viver a nossa vida
o tempo inteiro, não só quando a gente tem finais de semana, ou a gente fica um tempo sem trabalhar e tal, né? E é tão gostoso de ver essas pequenas coisas de aprender, por exemplo, aprender culinária. Você vai cozinhar melhor, vai aprender receitas melhor para você e para as pessoas que você gosta, né? Não precisa ganhar dinheiro com aquilo. E talvez você não aprenda merda nenhuma e tá tudo bem ter aprendido nada. Você viu que aquele negócio você odeia e não vai cozinhar mesmo, só vai pedir comida na internet e é isso. Ou viver com seus pais cozinhando para você. E fotografia também, outro exemplo. A gente tira foto o tempo inteiro. Você aprender que tem que tirar 10 fotos ao invés de uma, já salva a sua vida tanto, sabe, de cada ângulo, porque uma foto não vai ficar boa. Se você olha os modelos, quando você escuta o barulhinho da foto, sai 200 fotos de cada ângulo que eles estão tirando. E aí vai uma só para a revista, porque teve que tirar 2.000 fotos. Essas pequenas coisas são muito importantes para a gente na nossa vida em geral, né? A gente vai viver, sei lá, 70, 100 anos e aprender pratos novos, tirar foto, como realmente correr ao invés de só bater a perna. Qualquer aprendizado é algo maravilhoso, né? Que a gente aprende e talvez não sirva para você no momento algum, mas talvez sirva para você, numa roda de amigos, dar uma informação que você aprendeu, que para aquela pessoa vai fazer sentido e ela vai propagar aquela mensagem igualmente. E assim, eu acho que o prazer de aprender uma coisa nova, eu nunca na minha vida ouvi alguém falar assim, eu acho um saco. Quando eu aprendo uma coisa, na hora que eu aprendo, eu falo, nossa, que saco, aprendi um negócio novo, nossa. Nunca, né? Assim, a gente tem muito prazer em aprender um negócio. Basta ver a cara da pessoa, né? Sei lá, ela tá... Eu fico lembrando dos meus priminhos, assim, a gente fazendo esfirra juntos na mesa, ou, sabe, assim, brigadeiro. Tipo, quando consegue fazer direitinho a cara da criança ou do adulto, tipo, olha, consegui e tal. Cara, todo mundo tem prazer em aprender. Então, que a gente possa, aí nas nossas resoluções de ano novo, também aprender coisas novas e automaticamente ter prazer por aprender, enfim. Tenho dica de livro e filme, mas eu vou dar as dicas e eu quero fechar este episódio com um texto. Você separou dicas de filmes e livros, Demauro? Enquanto você estava falando sobre metas, essas coisas, me veio agora no final a lembrança que também uma das metas que as pessoas têm é de ler tantos livros por ano, né? Eu não criei essa meta para mim, mas eu fiz algo maravilhoso, que eu sou a pessoa que resolve problemas. E eu não tinha nenhum problema, na verdade, não resolvi nada, é só merda mesmo. Eu já li 2 livros em janeiro. Em janeiro estamos no começo ainda, já li 2 livros. Sério, Mauro? Eu também li 2 livros já esse mês, tô bem feliz. Porque o primeiro tinha 30 páginas e o segundo tinha 80. E aí, tipo, foram livros... Pode rir, porque eu também ri quando eu falava para as pessoas, já li meu primeiro livro do ano, eu li, sei lá, em meia hora o livro. Demauro, mas... ninguém nunca falou assim, eu li 8.000 páginas esse ano. A pessoa fala, eu li 2 livros, entendeu? Exatamente, isso, em um mês, em um mês. Mas é engraçado como a gente não dá valor para coisas pequenas assim, e curtinhas, e o primeiro livro de 30 páginas, eu acho que foi tipo, fazia tempo que eu não li algo tão gostoso assim, sabe? E é isso, não precisa ter 5.000 páginas igual Game of Thrones, né? Pode ser algo curto, algo que é exatamente o que a pessoa fala no livro, é tipo, eu tive tempo de escrever isso era tudo que eu queria dizer, e espero que sirva de alguma forma. E é isso, serviu. Mas, respondendo a sua pergunta, eu tenho dica, sim, de filme. Esqueci o que eu ia falar sobre o livro. Ah, sim, lógico. A gente tem um episódio maravilhoso, belíssimo, com a Thaís Staiba sobre leitura. Então, quem estiver ouvindo a gente pela primeira vez, volta lá. E a gente discutiu muito esse peso que as pessoas às vezes dão, né, para essa produtividade da leitura também. Esses anos de leitura, cara, tem livro que convida a gente à imersão e a gente simplesmente vai, né? E tem livro que é mais sofrido, que é mais, que saco esse livro. Então, faz parte mesmo, né? Tem livro que vai fluir super bem, tem livro que não. Eu, como sou muito apaixonada pelo Yalom, todos os livros do Yalom que eu leio, ele sempre flui muito, assim. Eu acabei de ler aquele livro que eu indiquei aqui, que eu tava super curiosa para ler, que é o que ele escreveu com a esposa, né, que é um pouco antes dela falecer. Maravilhoso o livro, amei. Chama... como chama o livro? Bom, mas é Yalom, né, Irving Yalom e Marilyn Yalom, é o único livro que eles têm juntos. Estará na descrição do episódio também.
Maravilhoso. Então, dê suas dicas. Não, peraí que eu tenho dica de livro. Você falou que não tem livro, mas tem filme, né? Na verdade, eu vou indicar esse livro de 30 páginas. Ah, tá. Então tá, pode falar dele. Que são 2 indicações ótimas, porque o livro é bom, só tem 30 páginas. E o outro que só tem em inglês. Eu não consegui achar em português, então se você tem uma meta de inglês aí na sua vida, puxa a ler esse livro. Se você não tem essa meta, sinto muito, mas eu procurei mesmo achar em português e eu não consegui achar. Só tem em inglês. Que o nome é It's Not About You, que seria Não É Sobre Você, a tradução direta. Fica aí o convite, gente, pro Demauro traduzir pra gente, já que são só 30 páginas, né? E é um crime fazer isso, né, Cintia? É verdade, não pode. Oficialmente não pode, né? Você pode contar, a gente pode gravar o episódio, você conta as principais lições do... Que essa, na verdade, foi uma indicação da Rosana, que eu não lembro o sobrenome dela, tem sobrenome importado. E colocarei o perfil dela na descrição, que é uma escritora, jornalista. Eu acho que é uma pessoa que faz tudo, assim, na vida, sabe? E eu lembro que foi um dos primeiros dias em que eu estava de férias, eu acordei 4 horas da manhã, não sei porquê, acordei 4 horas da manhã, né? E aí tinha uma mensagem dela recomendando esse livro, e ali naquele momento mesmo eu comprei, li o livro. Enfim, essa é uma indicação de livro. Demauro tá assim, tá? Demauro está assim. Ó, tem uma dica. Primeira dica é um livro de 124 páginas, mas olha o tamanhozinho dele, Demauro. Você pode ler, entendeu? E falar... Peraí que eu não falei o nome. Todo livro que a gente indicar, a gente vai ter que falar as páginas, é isso? Esse livro é o seguinte, ele chama A Arte da Procrastinação, do John Perry, e ele estava fechado, com plástico ainda, sabe? Assim, na minha prateleira. Quer dizer que eu procrastinei A Arte da Procrastinação. Eu não li. Você já leu agora? Ainda não, mas é que eu tava procurando aqui livros que eu queria indicar, que eu já tinha lido, aí eu achei esse que eu não tinha lido, mas eu lembrei porque que eu comprei esse livro. Aqui na orelha, ele é um filósofo de Stanford, e aí ele fala um pouquinho aqui, né, o que ele já fez na vida, aí no final ele escreve assim, e para escrever esse livro, adiei ou atrasei muitos trabalhos da faculdade. E aí ele discute um pouco sobre isso, assim, né? O subtítulo é Como Realizar Tarefas Deixando-as para Depois. E como ele é filósofo, na verdade ele vai fazer uma construção mais filosófica sobre a procrastinação e, enfim, é curtinho, acho que vale, fica aqui a dica. E um outro livro que eu separei aqui, assim, para quem gosta de criar metas, objetivos estruturados, com formatos e aquela coisa, né, mais quadradinho e tal, tem esse do Cláudio Zanutin, que é Como Construir Metas e Objetivos Atingíveis. Ele tem bem aquela estrutura de canvas, sabe, assim, é todo bem desenhadinho e tal, assim, para o povo que gosta mesmo de desenhar objetivo, post-its e tudo. Essas duas são minhas 2 dicas de livros. Filmes. Então, o filme que eu quero indicar é um filme que saiu agora no mês passado no Netflix, que chama A Mão de Deus. Não tem nada a ver com o tema do episódio, é só porque eu quero indicar esse filme. E ele é do mesmo diretor da Grande Beleza. E eu assisti o filme, óbvio, quando saiu. Olha, tem que falar sobre esse filme aqui já. Não vou citar o nome, porque eu não quero expor a pessoa aqui, porque vai que ela não quer, enfim. Mas eu já recebi mensagem falando, olha, assisti, odiei, não entendi nada. Meu Deus, vou ter que nascer de novo e tal. Então, assim, Demauro, fale um pouco sobre o filme, assim, o que pensando que é do mesmo diretor da Grande Beleza, né, que tem subtextos nesse filme. Eu tenho que confessar também a Grande Beleza, que quando eu vi a primeira vez, eu não acho que eu tenha gostado tanto assim do filme. Porque é um filme lento. Construído, né, Bruno? E eu acho que eu nem assisti de uma vez, sabe? Eu acho que eu assisti em 2 dias a Grande Beleza. Eu acho que o jeito que ele escreve é muito sutil e difícil, porque ele é muito lento.
filme é lento. Não, tipo, são pessoas conversando, pessoas vivendo a vida, basicamente. E não tem passagem de tempo, é como se fosse um dia depois do outro, assim, sabe? Os dois filmes são assim, tanto A Mão de Deus quanto A Grande Beleza. E o da Grande Beleza, eu não lembro quantas vezes eu já tinha assistido, sei lá, foi na quinta ou na sexta, que foi o momento que eu reparei que toda vez que ele vê algo que é muito bonito, toca uma musiquinha, a mesma musiquinha toca no fundo, assim, sabe? Tem uma hora que ele tá vendo umas meninas, umas crianças brincando no convento, começa a tocar essa música, ele fica só parado, admirando o que tá acontecendo ali, aí essa musiquinha leve vem no fundo. Isso acontece várias vezes. E é geralmente quando ele tá nesse momento de admiração de algo tão bonito, da grande beleza. Mas A Mão de Deus, viu? Já aproveitei e falei da grande beleza também. Eu Sim, acho que claro, a gente já sabia disso. É muito legal. Por exemplo, uma coisa que se passa na Itália, em Nápoles, e aí foi uma época em que o Napoli estava para contratar o Maradona, da Argentina, lá, o jogador. Sim, o jogador. E aí a cidade inteira era só sobre isso, só sobre o time de Nápoles contratando o Maradona. Todo mundo só falava naquilo, e aí a vida vai acontecendo, coisas vão acontecendo, e depois o Maradona não é tão importante assim, sabe? Porque é legal, é importante, é um esporte, mas era um momento tipo, a minha vida é o esporte, e depois a sua vida é muito mais do que simplesmente uma coisa, muito mais do que ler livro, muito mais do que o esporte. E é isso. Eu acho que o filme é algo que se entende ao todo, não é possível só ver metade, eu não assisti só metade, talvez eu tenha assistido 2 vezes já, porque a primeira vez eu também não achei que foi tanto assim, mas eu achei legal a mensagem que ele passa ali, como o personagem também evolui, sabe? Tanto na Grande Beleza quanto nesse A Mão de Deus. É porque às vezes a gente fica esperando enredo, desfecho, né? Aquela coisa. E nem sempre os filmes trazem isso, assim, né? Vai ter um drama, um desfecho, não sei o quê. Às vezes é só uma fotografia do cotidiano ou 2 coisas sendo comparadas ali, pronto, não vai ter um desfecho de fato, né? É uma janela, é igual aquela série da HBO, Cenas de um Casamento, que ele tem uma passagem de tempo maior que a gente não vê, mas são 5 episódios, você entra no momento da vida de um casal, aí você sai no momento da vida desse casal, é isso. Você entrou ali, conforme vai passando os episódios, você vai entendendo um pouco sobre eles, o que está acontecendo, e quando termina naquele exato momento, como se você estivesse conhecendo um casal e depois indo embora e nunca mais vai falar com aquele casal. E é uma janela daquilo, um retrato, como você disse. Eu não sei, assim, acho que desde o ano passado eu tô muito sensibilizada e eu tenho lido muito sobre isso, sei lá, de alguma maneira acho que eu tô meio imersa nessa coisa de trajetórias de pessoas, né? Então, assim, eu falei muito do Yalom aqui, porque eu assisti aquela aula dele ao vivo, ele tá com 90 anos e tal. Aí eu, enfim, fui ler sobre o livro dele que fala um pouco também da trajetória dele, da história dele. Aí eu tava lá na Bahia, mergulhei muito na coisa da história do Jorge Amado, da trajetória dele, dessa coisa de a pessoa morrer com 88 anos, olhar pra trás, aquela história incrível de vida e tal. Então eu acho que eu tô um pouco sensibilizada com esses temas, talvez por ser final de ano também, então eu não sei, o tema jornadas e tal me chama muita atenção. Então eu queria indicar o filme do Almodóvar, que eu acho que agora é o último filme dele com Bandeira, que chama Dor e Glória, que ele vai falar também de novo, é uma janela, não vai ter grandes desfechos e nada disso, ele é um pouquinho autobiográfico, né? O Almodóvar traz coisas da história dele ali dentro do personagem do Bandeira. O personagem é gay, cresceu numa cidadezinha pequena, que é muito o retrato da cidade do Almodóvar, enfim. E fala sobre essas coisas, sabe? Amores que podiam ter acontecido e não aconteceram, sobre olhar para essa vida. A gente tá falando aqui de olhar para o ano, né? De criar metas e tal. Eu acho que esse é um tipo de filme que faz você parar um pouco e falar, cara, eu não tenho 80 anos ainda, tem um monte de coisa acontecendo aqui, será que eu quero contar minha história desse jeito lá na frente, né? Então eu acho que é um filme que traz muito isso. Eu amo Almodóvar, então também sou suspeita aí, né? O Bandeira tá belíssimo, maravilhoso, acho que vale muito assistir. E tem um outro filme, que daí já é uma dica
eu acho um pouco mais perigosa e né, enfim, que é um filme que de fato, assim, não tem lé com cré. Então, se você é a pessoa que gosta de filme que tem lé com cré, começo, meio e fim, esse filme ele não tem lé com cré nenhum, assim, que é o Estou Pensando em Acabar com Tudo. É do mesmo diretor do Brilho Eterno, de Uma Mente Sem Lembrança. Então, você esqueceu ele justamente tem... a parte sem lembrança. Freud amaria, né? Freud no seu túmulo agora muito feliz. Por esse ato falho. O Estou Pensando em Acabar com Tudo, ele é bem aquele filme que tem uma atmosfera meio sonho. Sabe, a cena começa de um jeito, termina do outro, a pessoa é uma, vira a cara, volta, é outra pessoa. Ele tem muito esse contexto, mas ele tá falando da vida de uma pessoa. Não vou falar exatamente de quem, vocês têm que assistir, mas ele tá contando aí um pouco da trajetória de alguém. Então eu quero esses 2 filmes sobre trajetórias. Um bem viajado e um bem emocional, sentimental, né? É isso. Posso ir pro meu texto pra gente fechar? Pode, mas eu queria dar uma dica antes, uma dica aleatória, que é tomem a vacina do Covid, porque eu peguei Covid, novidade de 2022. E tá pleníssimo, né? Graças às Estou doses pleno, que tomou. Exatamente. Tomem sua segunda, sua terceira. Se falar que tem que tomar 10, tome 10, porque vacina salva vidas. E é isso. Dica especial de última hora. Não, e assim, lembrando, né, gente, que a vacina não serve para te tornar imortal. Ela não é para você não pegar Covid, ela não te torna imune ao Covid. Na verdade, a vacina é para diminuir a letalidade da doença. Então, seu corpo cria anticorpos, ele está preparado para receber, tanto que as pessoas, né, pelo menos as pessoas ao meu redor que tiveram Covid agora esse começo de ano, que já estavam com as 2 doses, foi uma coisa leve, ou se ficou de cama e tudo, mas assim, já estão se recuperando. Então, é para isso que serve a vacina, não é para você se tornar imortal ou imune, né? Assim, não é imune a palavra, né? Mas, nossa, não vai pegar a doença. Você continua correndo o mesmo risco, você precisa continuar usando máscara, se protegendo do mesmo jeito. Só que a letalidade da doença cai, nossa, né? Assim, não tem nem comparação. E você se recupera mais rápido e também transmite menos, né? Porque você vai ficar menos tempo doente. A Clarissa Píncola Estés, que é a autora do Mulheres Correm com Lobos, ela tem um outro livro que chama O Círculo das Mulheres Sábias, e tem um momento do livro que ela dá uma bênção, assim, né? Ela escreve como se fosse uma bênção, o que ela deseja aí pro começo do ano das pessoas. E aí eu queria ler para vocês, porque é um texto que eu gosto muito. Desejo que você sempre se lembre de estar conectada à alma, se for visão e força o que você deseja. E de estar conectada ao espírito, se for energia e determinação que necessitar para agir pelo seu próprio bem e pelo mundo. E, se for sabedoria o que quiser, que você sempre una o espírito à alma, ou seja, una a ação à paixão, a ousadia à sabedoria, a energia à profundidade e convide todos os aspectos da psique para esse matrimônio sagrado. Assim, filha querida, anime-se e inspire-se. Assim, que você escolha o que tornar maior, não menor, seu coração, sua mente, a sua vida. Que você absorva o que tornar mais profundo, não mais amortecido, seu coração, sua mente, sua vida. Que você escolha o que a faça dançar, não mais andar pesadamente nem cochilar pelo tempo afora. A alma e o espírito têm instintos excelentes, trate de usá-los. A alma e o espírito têm admiráveis dons do coração, trate de desdobrá-los. A alma e o espírito têm a capacidade de ver longe, remar muito e se curar razoavelmente bem, trate de usá-la. É esse o meu desejo para vocês nesse ano novo. E vamos que vamos, corajosamente estar de volta. Graças a Deus, estava com saudade. Voltamos recuperados de Covid, pelo menos eu. E Cintia recuperado uma viagem para Bahia, né? O que mais você precisa na vida? Não, tô preparada para esse ano. Vem podcast, vem 2... Tá bom, galera? A gente se vê de novo semanalmente. Beijo para vocês, até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.